Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo nesta quarta-feira. Vamos juntos com todas as informações para você ficar por dentro de tudo. Superintendência Otávio Lamartine, Supervisão Técnica Andrevne Ferreira, Moderação Marcos Brito. As notícias você vai conferir a partir de agora em nível local e nacional. As informações do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo, a partir de agora no nosso Jornal Maricampo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Está no ar mais uma edição do seu Jornal de Confiança, com as informações mais quentes do dia, trazendo tudo o que você precisa saber de maneira clara e direta. Eu sou Naldo Meireles e prepare-se para ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo, com análises e reportagens especiais. A partir de agora no Repórter Brasil News. Sejam bem-vindos. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Previsão do tempo para esta quarta-feira, 19 de março de 2025. Centro-Oeste. Cuiabá e Mato Grosso tem nesta quarta-feira tempo encoberto com chuvisco, com os termômetros registrando mínima de 23 e máxima de 34 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 60%. Planaltina, em Goiás, comemora aniversário com tempo claro com sol pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 35 graus. A umidade relativa do ar é de 85 a 20%. Nordeste. Salvador, na Bahia, apresenta sol entre muitas nuvens pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura marca mínima de 23 e máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 85 a 50%. Betânia, em Pernambuco, festeja aniversário com tempo nublado. A temperatura oscila entre 21 e 38 graus. A umidade do ar é de 80 a 20%. Norte. Boa Vista, em Roraima, tem tempo encoberto pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura mínima é de 25 e a máxima 35 graus. A umidade do ar é de 90 a 40%. Pauíne, no Amazonas, celebra aniversário com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto com chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Sudeste. Vitória, no Espírito Santo, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 34 graus. A umidade do ar vai de 95 a 50%. O município de São José do Rio Preto, em São Paulo, comemora aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 29 graus. A umidade do ar é de 95 a 70%.
Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, tem tempo nublado pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura mínima é de 19 e máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 90 a 40%. São José dos Pinhais, no Paraná, festeja aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 15 e a máxima de 25 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100% e 60%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 19 de março de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Brasil News. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva entregou ao Congresso Nacional um projeto de lei que propõe isentar do imposto de renda pessoas com rendimentos mensais de até R$5.000. Além disso, o projeto sugere um desconto parcial para aqueles que ganham entre R$5.000 e R$7.000, visando reduzir o valor pago atualmente. Essa medida, uma promessa de campanha de Lula, busca promover justiça social ao aliviar a carga tributária sobre os trabalhadores que têm o imposto descontado diretamente na fonte, enquanto indivíduos com rendas mais altas frequentemente encontram maneiras de evitar o pagamento de impostos. Para compensar a redução estimada de R$27 bilhões na arrecadação anual decorrente dessa isenção, o projeto propõe a implementação de uma tributação mínima sobre altas rendas. Especificamente, seriam tributados rendimentos isentos, como dividendos de empresas, para aqueles que recebem acima de R$600 mil por ano, afetando aproximadamente 141 mil pessoas. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, assegurou que o texto terá prioridade na tramitação e que o Congresso buscará aprimorar a proposta, visando torná-la ainda mais abrangente e benéfica para a sociedade brasileira. Repórter Brasil News. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, anunciou sua licença do cargo na Câmara dos Deputados e sua permanência nos Estados Unidos, onde está há 19 dias. Em vídeo divulgado em suas redes sociais, Eduardo justificou a decisão, alegando perseguição política, e mencionou a possibilidade de prisão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ele afirmou que, nos Estados Unidos, buscará apoio para punir aqueles que considera violadores dos direitos humanos no Brasil, incluindo Moraes e a Polícia Federal, que ele comparou à Gestapo nazista. A decisão pegou de surpresa lideranças do PL na Câmara, que agora discutem a substituição de Eduardo na Comissão de Relações Exteriores. O parlamentar não foi indiciado nem denunciado pela Procuradoria-Geral da República nas investigações sobre tramas golpistas, embora haja um pedido de apreensão de seu passaporte por parte de deputados do PT. Eduardo Bolsonaro afirmou que sua meta de vida será buscar punições para Alexandre de Moraes e que pretende atuar nos Estados Unidos contra ações do STF e pela anistia de presos relacionados aos eventos de 8 de janeiro. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Durante a cerimônia de posse de Beto Simonetti como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em 17 de março de 2025, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi aplaudido de pé após seu discurso, enquanto parte da plateia entoava gritos de "sem anistia". Em sua fala, Lula enfatizou a importância da união na defesa da democracia e abordou desafios atuais, como a necessidade de regulamentação das redes sociais. A manifestação sem anistia reflete a posição de juristas e setores da sociedade contrários à concessão de anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2025. Esses grupos defendem que os responsáveis sejam devidamente responsabilizados, sem concessões que possam enfraquecer a democracia brasileira. Repórter Brasil News. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do Partido Liberal de São Paulo, anunciou sua licença do cargo para permanecer nos Estados Unidos, onde pretende solicitar asilo político, alegando perseguição no Brasil. Ele indicou o coronel Zuco do PL do Rio Grande do Sul para assumir a presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, posição que anteriormente almejava ocupar.
O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, declarou que o partido tomará medidas caso Eduardo Bolsonaro tente influenciar os trabalhos da comissão a partir do exterior. Lindbergh ressaltou que a não indicação de Eduardo é uma vitória para a democracia, acusando-o de utilizar seu mandato para conspirar contra o Supremo Tribunal Federal e os interesses nacionais. O PT acompanhará de perto as ações de Zucco na comissão para evitar possíveis interferências em decisões judiciais. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, tem demonstrado resistência em pautar o projeto de lei da anistia, que visa perdoar os envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Caso este seja aprovado pela Câmara dos Deputados. Alcolumbre comunicou a governistas e oposicionistas que essa proposta não é prioridade para o Senado neste ano e que não há apoio suficiente entre os senadores para sua aprovação. A anistia tem sido uma das principais bandeiras do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seus apoiadores, que buscam mobilizar sua base no Congresso para garantir a aprovação do projeto. No entanto, a posição de Alcolumbre representa um obstáculo significativo para o avanço da medida no Senado. Apesar disso, alguns senadores alinhados a Bolsonaro acreditam que, se a proposta for aprovada na Câmara, isso poderia influenciar a postura do presidente do Senado em relação à pauta. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Se você é um dos consumidores que estão no vermelho e quer voltar para o azul, agora ficou muito mais fácil. Uma ação especial da Serasa possibilita que inadimplentes de todo o Brasil paguem suas contas atrasadas pelo telefone. Quem pretende aderir à novidade tem até sábado para fazer o acerto e colocar as contas em dia. Atendentes treinados estão disponíveis das 9 da manhã às 8 da noite para tirar dúvidas e auxiliar no processo completo de negociação. Entre as empresas participantes estão bancos, comércio varejista, concessionárias de água, luz e telefonia. O especialista em educação financeira, Fernando Gambaro, explica como é essa ação. O atendimento é totalmente humanizado, vai falar diretamente com uma pessoa, basta ter o número do CPF em mãos, já vai poder consultar quais são as ofertas para negociação das dívidas com qualquer empresa que está participando do feirão. Nesse ano são mais de 1.400 empresas, então é muito provável que a empresa que você tenha dívida seja uma das participantes do feirão desse ano. Na edição anterior, em novembro do ano passado, mais de 44 mil consumidores procuraram o serviço e ganharam descontos e facilidades para pagamento. As negociações por telefone têm os mesmos benefícios e os descontos podem chegar a 99% com pagamento parcelado em até 6 anos. Se o pagamento for via Pix, o nome é limpo na hora. As negociações do Feirão Limpa Nome devem ser feitas em ligações gratuitas para o telefone 0800 591 5161. E atenção, ninguém faz contato com os devedores para oferecer vantagens. É o consumidor quem deve ter a iniciativa da ligação para negociar diretamente com a Serasa. Repetindo, o telefone é 0800 591 5161. Em instantes voltaremos com mais notícias aqui no Jornal Repórter Brasil News. Fique ligado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Quarta-feira, 19 de março de 2025, está entrando no ar mais um Info News. As últimas notícias do Brasil e do mundo agora para você. O deputado federal Júlio Arcoverde, do PP do Piauí, presidente da Comissão Mista de Orçamento, afirmou que o orçamento de 2025 será votado nesta sexta-feira, dia 21 de março. Após a votação na comissão, o texto será enviado ao plenário.
Arco Verde disse que o atraso na análise do projeto foi gerado por alterações solicitadas pelo Ministério do Planejamento. As alterações levam os técnicos da consultoria de orçamento a praticamente rever todo o texto do relatório final do senador Ângelo Coronel, disse o presidente em nota. A análise do plenário só deve acontecer em abril, já que os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota, do Republicanos Paraíba, e Davi Alcolumbre, do União do Amapá, vão acompanhar o presidente Lula em uma viagem oficial ao Japão na próxima semana. O texto do orçamento foi enviado pelo governo federal ao Congresso em agosto de 2024. A matéria, entretanto, não foi analisada em meio aos atritos entre o Congresso, o governo e o Supremo Tribunal Federal sobre o pagamento das emendas parlamentares. O cronograma da tramitação do orçamento será o seguinte: quarta-feira, dia 19, reunião de líderes. Na quinta-feira, dia 20, leitura do relatório e abertura do prazo para destaques. E na sexta-feira, dia 21, votação final do orçamento de 2025. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Continue ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas do esporte você confere agora aqui na nossa quarta-feira. Eu sou Kleber Salles. Hoje é 19 de março de 2025 e o sorteio da Copa Sul-Americana, né, e da Libertadores foi marcado por uma declaração polêmica de Alejandro Domingues, presidente da Conmebol. Ao ser questionado sobre a possível saída dos clubes brasileiros da competição, ele fez uma analogia infeliz, abre aspas, seria como um Tarzan sem a Chita, fecha aspas, referindo-se ao macaco que acompanhava o personagem. A fala gerou repercussão, logicamente negativa, né? Especialmente após o dirigente ter discursado em português contra o racismo no futebol. A polêmica surge em meio a recentes casos de discriminação, como o sofrido por Luigi do Palmeiras na Libertadores Sub-20, o que levou a presidente do clube, Leila Pereira, a sugerir um boicote ao torneio. Diante da repercussão, Domingues publicou um pedido de desculpas, alegando que a frase é uma expressão popular e que não teve intenção de ofender. Ele reforçou a importância dos clubes brasileiros na competição e reafirmou o compromisso da Conmebol com o respeito e a inclusão. No entanto, a declaração contraditória do dirigente acendeu ainda mais o debate sobre a efetividade das medidas contra o racismo no futebol sul-americano, especialmente em um contexto onde episódios de discriminação seguem acontecendo sem punições severas. Complicado, viu? Eita, nós, hein? Acabou usando uma expressão aí que não deu muito certo não, né? Mas enfim, eu sou Kleber Salles e daqui a pouco eu trago mais notícias para você, mais informações do esporte na nossa quarta-feira. Fique ligado! Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor chegando nesta quarta-feira, hoje dia 19 de março de 2025, e a pergunta é da Daniele Silva de Porto Alegre, né? Ela contratou uma empresa para pintar a casa dela, pagou adiantado ainda e eles sumiram. E ela pergunta como proceder. Olha só, Daniele, que coisa chata isso, hein? Poxa vida. Olha, com o artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, você pode exigir a execução do serviço ou um abatimento no valor pago ou até o cancelamento com devolução do dinheiro, tá bom, Daniele? Obrigado aí pela sua participação. E, poxa vida, tomara que esses caras, né, apareçam aí e assumam a responsabilidade aí, porque, né, tá complicado, viu? Eu sou Kleber Salles, este foi o Hora do Consumidor, que volta a qualquer momento. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável.
Dor no joelho. Essa é uma queixa comum que afeta pessoas de todas as idades. Dor no joelho pode ser o resultado de uma lesão, como um ligamento rompido ou cartilagem rompida, ou de outros problemas de saúde como artrite, sabia? A dor no joelho pode ser causada por lesões e por problemas de saúde diversos. Esse tipo de dor é geralmente consequência do uso excessivo do joelho, preparo físico ruim, ausência de aquecimento e de alongamento recomendadas antes e depois de atividades físicas, mas também outras causas podem estar relacionadas ao surgimento da dor no joelho. O que pode ser então, essa dor? Entre os motivos que levam uma dor no joelho, destacam-se as diferentes origens que podem originar esse quadro. No caso, temos a artrite, incluindo a artrite reumatoide. Temos também os distúrbios do tecido conjuntivo, como lúpus, e temos também a tendinite. São só alguns que eu citei, tem muitos outros, tá bom, gente? Entre as condições menos comuns que podem provocar dores no joelho estão tumores ósseos. Portanto, é muito importante, se for uma dor persistente, você procurar um especialista, tá bom? Não fica sofrendo de dor aí do outro lado, não. Já procura quem entende e vai te ajudar, ok? Dicas de saúde. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. A Polícia Civil do Rio de Janeiro revelou um esquema de manipulação e extorsão envolvendo Monique Elias, ex-esposa de Itamar Serpa, fundador da Embeleze. Segundo as investigações, Monique teria criado um perfil falso, Jéssica Ferrer, para influenciar o empresário por meio de e-mails enviados ao longo de 10 anos, afastando-o da família e ganhando acesso à sua fortuna. A estratégia incluiu acusações contra os filhos e amigos de Itamar, além de um controle psicológico que o levou a tomar decisões contra seus próprios herdeiros. O esquema resultou no desvio de 122 milhões de reais por meio de transferências bancárias, fraudes em testamento e alteração de apólices de seguro. O caso ganhou destaque no Fantástico, onde foram revelados detalhes das manipulações, incluindo e-mails que atacavam a reputação dos familiares de Itamar. A investigação aponta que mesmo após a separação em 2020, Monique continuou enviando mensagens para influenciá-lo financeiramente. Em 2023, enquanto Itamar estava internado, seu enteado João realizou 21 transferências sem autorização. Em 2024, Monique tentou assumir a presidência da Embeleze, mas não teve sucesso. Agora ela, seu filho João e Matheus Palheira, seu ex-marido, foram indiciados por estelionato, fraude e lavagem de dinheiro. Em nota, Monique negou as acusações e alegou estar sendo alvo de perseguição. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações aqui no seu rádio. Continue ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E a família de Pedro Severino, promessa do Red Bull Bragantino, falou pela primeira vez sobre o grave acidente sofrido pelo jogador. Em nota, os pais agradeceram o apoio e explicaram a decisão de interromper as atualizações frequentes sobre o estado de saúde do filho, que segue na UTI em estado grave, mas estável. A evolução do jovem, que chegou a ter um protocolo de morte encefálica interrompido, é considerada um milagre pelos familiares. Pedro Severino e Pedro Castro, ambos da equipe sub-20 do Bragantino, estavam em um carro que colidiu com uma carreta em Americana, no estado de São Paulo. Castro já recebeu alta, enquanto Severino passa por tratamentos intensivos. O motorista do veículo, cuja identidade não foi divulgada, admitiu ter dormido ao volante antes do acidente. E a gente fica aí na torcida, para que, realmente ele possa, sair dessa, viu? Pois é, tá aí, lutando pela vida, o Pedro Severino, gente? Eu sou o Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes.
Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor chegando nesta quarta-feira e vamos falar sobre a agência de turismo que cancelou viagem sem reembolso, gente. Pois é, o João Almeida de Florianópolis, conta pra gente aqui, ó. Minha agência de turismo cancelou meu pacote de viagem e disse que não pode devolver o dinheiro. Isso é correto? Olha, João, segundo o artigo 35 do CDC, se o serviço não foi prestado, você tem direito ao reembolso integral ou a outro serviço equivalente, tá bom? Então fica aí a dica para você. Eu sou Kleber Salles e volto na próxima edição do Hora do Consumidor. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Agora você vai aprender a ter qualidade de vida fácil e divertida. Regras para uma boa reeducação alimentar. No ar, Viva Melhor. E hoje no nosso Viva Melhor comer feijão e frutas. O feijão vermelho encabeça a lista dos alimentos com maior concentração de antioxidantes, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. As frutas também entram na lista de itens com o mesmo benefício. Viva Melhor. Aqui você encontra de segunda a sexta dicas para seguir uma alimentação mais balanceada, praticar atividades físicas e envolver mais a família em atividades do dia a dia. Fique ligado no nosso quadro Viva Melhor e procure um nutricionista. Nada de fazer dietas por conta própria. Você ouviu Viva Melhor. Bom dia, você está no Jornal Maricampo e hoje é quarta-feira e toda quarta-feira, através do aplicativo da Rádio Maricampo, através do Radiosnet e também pelo nosso site, você acompanha o programa Forró Mania. Ele que vai mandar um recado agora para todos os ouvintes da Rádio Maricampo. Alô, Andreivne, bom dia. Temos o programa mais alegre, mais feliz da internet, Marcílio, começando às 8 da noite, com muita alegria, com muita diversão, muita música boa e a sua participação também no WhatsApp. Que programa é esse? É o Forró Mania. Toda quarta-feira trazendo o melhor do forró para você. Repito, com muita alegria, com muita descontração, trazendo sempre uma noite de quarta-feira muito agradável para quem ouve a programação da rádio que mais cresce na internet. E eu estarei junto com você nessa quarta-feira, começando o programa às 8 da noite. E eu quero contar com a sua companhia, quero contar com a sua audiência. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. O preço do algodão em pluma continua firme no país, com a libra-peso negociada acima dos R$ 4,20 na média, indicam dados do CPEA. O produtor rural tem batido o pé na hora de vender, de olho na valorização do algodão no mercado internacional e na demanda externa. O preço só não subiu mais nos últimos dias porque aqui no país a procura não é das maiores. Muita empresa tem comprado só o necessário para repor estoques e não ficar sem mercadoria. Já o preço do arroz está em queda. O tombo acumulado em março chega a 7%, com a saca do grão em casca vendida a R$ 83,00. Um dos motivos é o avanço da colheita na região sul, que responde pela maior parte da produção nacional. E tem ainda o aumento das importações, que bateram mais de 140 mil toneladas em fevereiro, alta de 28% na comparação com janeiro. Além disso, tem comprador fora do mercado na aposta de que as cotações podem cair ainda mais lá na frente. E o Ministério do Desenvolvimento Agrário começa a pagar nesta terça-feira o Garantia Safra, referente à safra 23-24. Na primeira etapa serão beneficiados quase 560 mil agricultores familiares de cerca de 740 cidades de 11 estados. O valor total chega a 670 milhões de reais. A verba será distribuída a pequenos agricultores que perderam pelo menos metade da produção por conta de problemas climáticos.
Mais informações estão disponíveis no site do Ministério. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Quase 8 bilhões e 900 milhões de reais estão parados nos bancos ou até em financeiras, cooperativas e grupos de consórcio, esquecidos pelos brasileiros. Ao todo, os donos de cerca de 49 milhões de CPFs e CNPJs têm algum dinheiro para ser sacado. Na maior parte dos casos, os valores são pequenos, abaixo de R$10. É gente, por exemplo, que deixou de movimentar uma conta, achou que ela estava zerada ou encerrada e nem sabe que tem esse dinheiro. Porém, cerca de 980 mil brasileiros esqueceram de sacar mais de R$1.000. Os dados foram divulgados pelo Banco Central. Para saber se tem algum dinheiro esquecido que pode ser sacado, o cidadão deve acessar o site valoresareceber.bcb de Banco Central do Brasil.gov.br, valoresareceber.bcb.gov.br. O Banco Central deu prazo até 16 de outubro do ano passado para que o dinheiro fosse sacado pelos donos, antes de a grana ser incorporada ao Tesouro Nacional. Porém, ainda será possível contestar o recolhimento dos recursos. Da Rádio 2, Humberto Ferreira. Em 2 dias, a Receita Federal recebeu mais de 1 milhão de declarações do Imposto de Renda. O prazo para o envio do documento teve início nesta segunda-feira e segue até 30 de maio. Até terça, foram enviadas quase 1 milhão e 250 mil declarações. Neste ano, o governo espera receber 46 milhões e 200 mil documentos. O aumento é de 7% em comparação com o ano passado, quando os contribuintes enviaram 43 milhões e 200 mil declarações. Quem pretende enviar o documento deve utilizar o programa gerador da declaração pelo computador. Mas a partir de 1º de abril, isso será possível também pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para tablets e celulares. De acordo com o governo, mais da metade das declarações devem ser feitas este ano na opção pré-preenchida. Quanto à restituição, contribuintes com idade igual ou acima de 80 anos têm preferência, seguidos de idosos com mais de 60 e com doenças graves, aqueles que possuem como maior fonte de renda o magistério. Na sequência, vêm os que usaram a pré-preenchida e optaram por receber o valor via Pix. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Realizar o sonho da casa própria ficou mais difícil para o brasileiro. Além da alta dos juros para quem precisa financiar a compra, os preços dos imóveis subiram 0,68% em fevereiro. Sem esquecer que em 2023, os imóveis já tinham ficado cerca de 5% mais caros. E em 2024, eles dispararam 7,73%. Em fevereiro, o preço médio do metro quadrado foi de R$ 9.130. Ou seja, um apartamento padrão de 70 metros saía por R$ 639 mil. O resultado da pesquisa FIPZAP tem como base os valores de imóveis já prontos, apurados em algumas das principais cidades do país. O levantamento ainda aponta, porém, que o valor do metro quadrado varia bastante, de cerca de R$ 6 mil em capitais como Cuiabá, Campo Grande e Natal, a mais de 11 mil em São Paulo e Florianópolis. Sem falar em Balneário Camboriú, Santa Catarina, cidade com o metro quadrado mais caro entre os municípios pesquisados. Em média, R$ 14.200. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Organização Mundial da Saúde alerta sobre a interrupção do tratamento contra o HIV no mundo. De acordo com a OMS, a decisão do governo dos Estados Unidos de suspender a ajuda externa brecou o fornecimento de medicamentos em 8 países. Portanto, em breve, essas nações podem ficar sem esses remédios, que podem salvar vidas, segundo a Organização Mundial da Saúde.
O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, afirmou que a medida pode anular 20 anos de progresso no combate à AIDS. Segundo ele, isso pode levar a mais de 10 milhões de casos de HIV e 3 milhões de mortes relacionadas à doença. Para a OMS, a falta de financiamento tende a causar o fechamento de 80% dos serviços essenciais de saúde apoiados pela organização no Afeganistão, por exemplo. O órgão informou que pretende cortar a meta de financiamento para operações de emergência de mais de $1 bilhão para 872 milhões no período de 2026 a 2027. Da Rádio 2, Fabiola Altran. A estação mais quente do ano está chegando ao fim. O verão termina nesta quinta-feira, 20 de março, precisamente às 6h01 da manhã, pelo horário de Brasília, segundo o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, quando começa o outono no hemisfério sul e, portanto, aqui no Brasil. O outono é a estação de transição entre o verão quente e úmido e o inverno frio e seco. A estação é marcada por chuvas mais escassas no interior do Brasil e temperaturas mais amenas. Isso na teoria, porque, ao que indicam as previsões meteorológicas, as temperaturas devem seguir acima da média em boa parte do país. A tendência para o outono desse ano é de uma estação com chuvas dentro da média, mas temperaturas acima do esperado para o período. Os brasileiros devem se preparar também para dias de grande amplitude térmica. São aqueles dias em que a diferença entre a temperatura mínima e a máxima registrada é grande. O dia começa gelado, por exemplo, mas faz aquele calorão com o passar das horas. O outono, que começa na manhã desta quinta-feira, 20 de março, termina no dia 20 de junho, às 11h42 da noite. Da Rádio 2, Milena Abreu. Os remédios podem ter reajuste abaixo da inflação este ano. A autorização para o aumento do preço dos remédios é concedida pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, a CMED, e costuma entrar em vigor no dia 1º de abril. O percentual máximo do reajuste em 2025 ainda não está definido, mas de acordo com as estimativas do Sindusfarma, o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, deve ficar na casa dos 3,5%. Se o índice se confirmar, será um aumento abaixo da inflação medida pelo IPCA, a inflação oficial do país, que subiu 5,06% nos últimos 12 meses até fevereiro. O reajuste anual dos preços dos medicamentos é definido considerando não só a inflação, mas também outros indicadores do setor. A fórmula usada pela CMED é a seguinte: IPCA menos fator X mais fator Y mais fator Z. O fator Y, por exemplo, é definido pela Anvisa. Ele representa o ajuste de preços entre o setor farmacêutico e os demais setores da economia e será zero para 2025 e 2026. O fator X, que mede a produtividade da indústria farmacêutica, também já é conhecido. É de 2,46% para o período de julho de 2024 a junho de 2025. Da Rádio 2, Milena Abreu. Salário mínimo deveria ser de R$ 7.229 no Brasil, quase 5 vezes o valor definido pelo governo. O cálculo referente ao mês de fevereiro é do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, e considera as despesas básicas de uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 filhos, com moradia, comida, saúde, educação e lazer, entre outros direitos que estão previstos em lei. As contas foram feitas com base no preço da cesta básica. Uma compra completa no supermercado custava, em fevereiro, R$ 860 em São Paulo, capital com o valor mais alto apurado pelo DIEESE. Já a cesta básica mais barata foi a de Aracaju, R$ 580. Na média, o brasileiro teve que trabalhar no mês passado quase 105 horas para ganhar o suficiente para fazer uma compra completa, ou seja, mais de 2 semanas e meia
no caso de alguém com uma jornada de 8 horas por dia, de segunda a sexta. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Quase 13 milhões de brasileiros que pagam imposto de renda hoje poderiam estar isentos se a tabela tivesse sido reajustada ao longo dos anos, considerando a inflação desde 1996, ano em que houve mudança na forma de definir a cobrança do tributo. Os cálculos são da Unafisco, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. De acordo com a entidade, existe uma defasagem de 130,7% na correção da primeira faixa do imposto de renda, a que é isenta, por causa de muitos anos em que a tabela ou ficou congelada ou não acompanhou a alta do custo de vida acumulada no período. Em valores, significa que ao invés do limite atual de R$ 2.259,20, a renda livre do imposto de renda deveria estar em R$ 5.211,51, uma diferença de pouco mais de R$ 2.900. Ainda de acordo com a Unafisco, a defasagem das demais faixas da tabela beira 180% e os valores das deduções também necessitam de ajustes. A dedução relacionada à educação, por exemplo, hoje no limite de pouco mais de R$ 3.500, deveria ser de R$ 9.837,97. Ainda de acordo com a associação, atualmente 17.360.540 pessoas têm direito à isenção pela faixa de rendimento. Se a tabela não estivesse defasada, o número seria de 30.298.971 pessoas, quase 13 milhões de contribuintes a mais na faixa de isenção. A Unafisco também calcula que o governo recolherá pouco mais de 417 bilhões de reais neste ano com a tributação sobre a renda. O valor cairia para casa dos 146 bilhões e 800 milhões sem a defasagem, cerca de 270 bilhões de reais a menos. Da Rádio 2, Milena Abreu. Os contribuintes que pretendem usar a declaração pré-preenchida do imposto de renda já podem acessar dados parciais do documento. A Receita Federal já liberou o acesso a dados como rendimentos e pagamentos informados por meio da declaração do imposto sobre a renda retido na fonte, a DIRF, informações sobre atividades imobiliárias, declaração de serviços médicos e de saúde e dados relacionados ao Carnê-Leão, além das informações sobre rendimentos isentos decorrentes de moléstia grave, código de juros e restituições recebidas no ano calendário. Mas ainda faltam algumas informações essenciais e, segundo o Fisco, até o dia 1º de abril, os novos dados serão incorporados, incluindo saldos bancários, investimentos, imóveis adquiridos, doações, criptoativos, contas bancárias e ativos no exterior, além de informações da Previdência. Vale lembrar que, mesmo usando a declaração pré-preenchida, é importante ter todos esses documentos em mãos para conferir as informações antes de entregar o documento, já que essa é uma responsabilidade do contribuinte. Dados incorretos podem fazer com que a declaração caia na malha fina. O prazo para declarar o imposto de renda termina no dia 30 de maio. Este ano a expectativa é de que 46.200.000 documentos sejam enviados à Receita Federal. Só por curiosidade, no primeiro dia do prazo, na segunda-feira, dia 17 de março, pouco mais de 500 mil de contribuintes entregaram a declaração do Imposto de Renda 2025. Da Rádio 2, Milena Abreu. Oi, eu sou Fabiola Altran e estes são os destaques de hoje. Depois de uma queda em dezembro, a atividade econômica apresenta alta em janeiro de 0,9%. Na comparação com o primeiro mês de 2024, o aumento é de 3,6%, de acordo com o Banco Central. Ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, dá 10 dias para que a Câmara e o Senado expliquem a resolução aprovada sobre as novas regras das emendas apresentadas pelos parlamentares.
Ainda sobre o STF, o ministro Alexandre de Moraes afirma que o julgamento do terceiro núcleo de denunciados pela trama golpista será em 8 de abril. São militares apontados como participantes do plano pela Procuradoria-Geral da República. Presidente russo Vladimir Putin deve suspender por 30 dias os ataques contra os setores de energia e infraestrutura da Ucrânia. Seria um primeiro passo para colocar um fim à guerra. É o que anunciou a Casa Branca em um comunicado após uma conversa entre Putin e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E o governo do Brasil emitiu uma nota que repudia os ataques israelenses na faixa de Gaza e afirma que é uma flagrante violação do direito internacional humanitário. Mais de 400 pessoas morreram. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Realizar o sonho da casa própria ficou mais difícil para o brasileiro. Além da alta dos juros para quem precisa financiar a compra, os preços dos imóveis subiram 0,68% em fevereiro. Sem esquecer que em 2023, os imóveis já tinham ficado cerca de 5% mais caros. E em 2024, eles dispararam 7,73%. Em fevereiro, o preço médio do metro quadrado foi de R$ 9.130, ou seja, um apartamento padrão de 70 metros saía por R$ 639 mil. O resultado da pesquisa FIPZAP tem como base os valores de imóveis já prontos, apurados em algumas das principais cidades do país. O levantamento ainda aponta, porém, que o valor do metro quadrado varia bastante, de cerca de R$ 6 mil em capitais como Cuiabá, Campo Grande e Natal, a mais de 11 mil em São Paulo e Florianópolis. Sem falar em Balneário Camboriú, Santa Catarina, cidade com o metro quadrado mais caro entre os municípios pesquisados. Em média, R$ 14.200. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479 Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Vamos falar do restaurante Paçoca de Pilão, o melhor restaurante do Litoral Sul, que vem desde 1990, trazendo o melhor da gastronomia para quem circula nas nossas belas praias. Se você vai para o maior cajueiro do mundo, tem de esticar sua viagem para conhecer o restaurante Paçoca de Pilão e comer aquela paçoca incrível. Quer fazer seu pedido? Ligue agora, 3238-288 ou no WhatsApp 99652-8024. E ainda, você pode fazer o seu pedido no aplicativo Gumergol. Restaurante Paçoca de Pilão, o ponto de encontro com a felicidade. Avenida Deputado Márcio Marinho, 5708, em Pirangi do Norte. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Está procurando passeios turísticos para você ou para alguém especial? Indicamos a Terra Molhada Turismo de Aventura, a maior empresa de passeios do Litoral Sul. São várias opções de destinos e roteiros de tirar o fôlego. O incrível passeio de quadriciclo pelas famosas lagoas do Litoral Sul. Tudo isso você encontra com a Terra Molhada, com o melhor preço da região.
Quer fazer a sua reserva? Fale agora mesmo no WhatsApp 849-8143-8825. Repito, 849-8143-8825. Venha se divertir e ter momentos inesquecíveis com a Terra Molhada. Turismo de aventura. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis também à sua disposição. O restaurante e churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Que tira a mão do chão. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Quem da construção, é só inovação, materiais de qualidade, é a nossa tradição. Quem da construção, tudo em um só lugar, pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Kit da construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Marcílio Dantas. E agora as notícias da Tribuna do Norte. 7h53, 7h53, vamos com informações de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, na manhã desta quarta-feira. Cacau em alta freia otimismo na venda de ovos de Páscoa. A alta do cacau em todo o Brasil e o consequente aumento no preço dos chocolates tem feito com que vendedores, empresários e lojistas freiem as expectativas de crescimento das vendas de produtos durante o período da Páscoa
previsto para daqui a um mês. No caso da Associação dos Supermercadistas do Rio Grande do Norte, a expectativa é de pelo menos manter o volume de vendas de 2024. Estimativas da Associação Brasileira da Indústria Alimentar apontam que a alta de 189% no preço do cacau nos últimos 12 meses impactará o preço do item. Para deputados, aumento do ICMS vai agravar percepção inflacionária no Rio Grande do Norte. A escalada da alta de preços em curso em todo o Brasil, sobretudo de produtos da cesta básica, passa a ser uma preocupação a mais para os consumidores do Rio Grande do Norte, com a entrada em vigor desde a última quinta-feira em aumento da cobrança de ICMS de 18% para 20%, conforme lei aprovada em 19 de dezembro de 2024 na Assembleia Legislativa. O deputado estadual Nélter Queiroz, do PSDB, apelou ao governo Fátima Bezerra, do PT, suspender a implantação da lei que reajusta a alíquota de ICMS em 2%, alegando que nos 4 cantos do país a população está sentindo a alta dos preços dos alimentos da cesta básica. Já está faltando comida na mesa do nosso povo mais pobre. A coletânea de cordéis 10 Mulheres Potiguares terá a sua 8ª edição lançada neste sábado, dia 22 de março. A tradicional coleção de cordéis 10 Mulheres Potiguares terá a sua 8ª edição lançada no próximo sábado, dia 22, às 16 horas, na Casa do Cordel, Cidade Alta. A coletânea promove uma homenagem ao talento e à importância de mulheres potiguares em variados âmbitos. A autoria dos cordéis e a arte em xilogravura das capas são todas de mulheres. Na ocasião, haverá a apresentação da cantora Dani Negro. Vamos agora para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, nesta manhã de quarta-feira. Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme. A mínima para hoje 24 e a máxima 30 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 66 e a máxima 92%. Nesse instante, termômetros marcam 24 graus centígrados. Tábua de Marés, hoje, quarta-feira, 19 de março, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h24 e o pôr do sol será às 17 horas e 31 minutos. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira baixa-mar foi às 0 hora e 26 minutos e a seguinte baixa-mar será às 12 horas e 48 minutos. A primeira pré-mar foi às 6h37 e a seguinte pré-mar será às 19 horas e 2 minutos. Teremos 12 horas e 7 minutos de sol e o trânsito solar é às 11 horas e 28 minutos. Esse é o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. 7 horas e 57 minutos aqui no nosso Jornal Maricampo. Sempre você amanhece o dia com as notícias de Natal do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo. E agora vamos trazer aquele velho e tradicional cafezinho matinal para encerrarmos a nossa programação da manhã desta quarta-feira. Já agradecendo a você que interagiu, participou conosco no nosso chat do YouTube. Deixe o seu recado, dê o seu like, se inscreva no canal e faça o seu comentário. Manda aquele alô para quem você quiser também. Vamos então para o nosso cafezinho que já está no fogo. Esse é o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. Vamos que vamos, e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café.
E a gente já inicia mandando aí, e claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Edivaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Edivaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Ser Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, Josiane Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também em nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Rejane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. E o café do nosso amigo Marcos Brito nesta manhã de quarta-feira. Vai tomar cafezinho com sonhos de noiva. Quantos sonhos de noiva, Marcos? 7 sonhos de noiva. Por que, Marcos Brito? Porque número 7 é o número da perfeição? Acredito. Número 7 é o nome da perfeição. Ah, certo. Se é o número da perfeição, pode comer 7 sonhos de noiva. Esse Marcos é uma figura. Ai, Marcos. Marcos Brito. Tem alguém que chama você assim de Brito. Ei, gente, essa turma não é brincadeira. Pare pra pensar, ouça a voz do coração, pensamento do dia. Não importa o que aconteceu ontem, hoje é um novo dia cheio de possibilidades e esperanças. O sucesso não é apenas alcançar grandes feitos, mas também encontrar alegria e satisfação nas pequenas coisas do dia a dia. Lembre-se, o único passo pode ser o início de uma grande jornada. Tenham todos um bom dia, um forte abraço e amanhã nos encontraremos em mais uma edição do nosso Jornal Maricampo. Forte abraço e até lá. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal
Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim.